Olá, boa tarde, meu povo, minha pova, gente. Estou ao vivo para fazer uma live maravilhosa para você que quer ser mulher além de mãe. Estou fora do meu escritório, viajando, na verdade, retornando de viagem, mas fiz questão de abrir a live, ainda que aqui de forma improvisada, para a gente conversar hoje sobre o modelo de referência que você deseja compartilhar com seus filhos do que é ser uma mulher. Para quem está chegando agora, vamos chegando, vamos chamar as amigas, as mães que você conhece, porque apesar de ser uma live improvisada, eu garanto para você que eu vou entregar o meu melhor. Tô aqui, ó, torcendo para a internet funcionar corretamente, torcendo para não chover em mim. Eu vou mostrar para vocês a minha realidade do momento. Eu estou em Alagoas, Maceió, e hoje acordou o dia assim com muita chuva. Olha só como que tá, o que eu tô vendo aqui na minha frente, para vocês entenderem a minha situação. Deixa eu ver como é que vira aqui. Ai, como é que vira a câmera? Aqui. Você tá vendo aquilo ali, gente? Tá com goteira aqui dentro do... Meu Deus, vamos como volta aqui. Aqui no aeroporto tá com goteira. A cidade tá alagada, pelo menos na parte aqui mais próxima do aeroporto. E aí eu ia sair para fazer essa live, ia para um coworking, mas não tive coragem de sair aqui do aeroporto, porque corria sério risco ou de ficar no meio do caminho, não conseguir fazer alguma passagem para chegar no local, ou de não chegar a tempo da live. Então estou aqui no aeroporto, sentadinha, né, fazendo a egípcia aqui, uma live com você, mas como eu disse para vocês, vou entregar o meu melhor, porque eu tenho certeza que o bate-papo de hoje é um bate-papo muito importante, muito necessário para você que me acompanha, para você que está chegando por agora, muita gente nova chegando aqui no perfil, sejam todas muito bem-vindas. Por aqui eu te apoio a se redescobrir depois da maternidade, a resgatar a mulher que está adormecida dentro de você. Eu te apoio a entender que para você ser a melhor mãe do mundo, você precisa ser a melhor mulher do mundo. E hoje nós vamos falar sobre como você tem, né, passado, que tipo de imagem você tem passado para os seus filhos a respeito da mulher que você é. Porque isso é uma coisa que a gente não costuma parar para pensar muito vivendo nossa vida no automático, né? A gente está aí se esforçando tanto para pensar nas melhores práticas de educação, né? Como eu vou criar, como eu vou passar os meus valores, mas muitas vezes a gente não para fazer uma autoavaliação de que imagem que eu estou transmitindo para o meu filho, né? Que mulher é essa que meu filho está tendo como principal e primeira referência na vida dele? Meu filho e minha filha, né? É conosco que eles aprendem o que é ser mulher, assim como foram com as nossas mães, ou talvez avós, tias, que nós aprendemos também o que era ser mulher. Logicamente que com as mudanças geracionais, a gente vai revisando esse ser mulher, né? Mas a sementinha, né, do que é ser essa mulher é plantada com a nossa experiência, com a nossa convivência, com aquilo que a gente tem passado para os nossos filhos. E eu quero muito que você saia do automático, quero muito que você faça uma reflexão bem séria de como tem sido essa representação aí, que mulher que você tem sido na vida dos seus filhos, né? Esse assunto é sério, é algo que a gente pensa muito pouco e, ao mesmo tempo, a gente vem construindo essa maternidade muitas vezes pautada num desconhecido. Então, por isso que eu falo tanto para vocês, quer ser a melhor mãe? Vamos ser a melhor mulher. Foca, concentra em ser mulher, em ser esposa, em ser profissional se você desejar, em ter amigos, em se divertir também fora do contexto da maternidade, né? E é sobre tudo isso que a gente vai conversar aqui, tá bom? Então, será que ser mulher é só se doar? É abrir mão de tudo para cuidar deles? É se sentir extremamente culpada, estar
sempre muito tensa, preocupada com aquilo que está sendo passado, né? Com a forma como vocês estão lidando com alguma situação específica. Ser mulher é estar o tempo inteiro ali fazendo cobranças para aquela criança, organizando tudo, né? Colocando tudo nos eixos, assumindo todas as demandas da casa, da família. Será que isso é ser mulher? A gente vem de uma construção, né, do que é ser mulher, do que é ser mãe, e essa construção precisa de muita desconstrução para abarcar toda a complexidade do que é ser mulher no século que nós vivemos, né? Eu sempre gosto de falar para vocês, chamar a atenção, que a construção do que é ser mãe foi feita lá no século XVII, século XVIII. Muita coisa aconteceu de lá para cá, muita água passou por debaixo da ponte e ainda hoje a gente está vivendo, se comportando, se preocupando e julgando a maternidade com base em algo construído numa época que a mulher tinha essa como uma única função, cuidar dos filhos, né? Garantir que os filhos sobrevivessem. E ainda hoje a gente se comporta, sente culpa, se julga com base nessa construção do que era ser mulher e esposa lá no século 17 e 18. De lá para cá tanta coisa aconteceu, né? A gente conquistou tantos direitos, conquistamos vozes, conquistamos outras funções, passamos a ter independência financeira, emocional, passamos a ter independência do nosso corpo, né? Passamos a dizer, né, ter o poder da contracepção, dizer se quero, não quero ser mãe, se é agora, se é depois, né? Tantas novas responsabilidades nós assumimos, mas ainda assim, no nosso imaginário do que é ser mulher e do que é ser mulher mãe, ainda vem uma série de questões que a gente precisa sair do automático para, de fato, resgatar a mulher que está aí adormecida dentro de você, tá? Eu venho falando sobre maternidade, sobre esse resgate, sobre renascer após a maternidade aí nos últimos 7 anos. Eu também sou uma mãe, né? Então, para quem não me conhece, muito prazer, sou Bianca Amorim. Eu sou mãe do Davi, de 9 anos, e do Lucas, de 7 anos. Estou no aeroporto, espero. Como é que tá aí o som para vocês de aeroporto, gente? Me conta aqui nos comentários se tá brigando muito com a minha voz, a voz da moça, da locutora. Mas enfim, sou mãe do Davi e do Lucas, sou psicóloga, trabalho com maternidade há 7 anos, sou life coach, sou formadora de profissionais da parentalidade que trabalham com o público de gestantes, mães, pais, avós e famílias, mentora desses profissionais também. E há 7 anos eu construo esse trabalho que é trazer para vocês o que vocês precisam refletir para que vocês se conectem com vocês e com a maternidade que vocês desejam exercer. Eu estou aqui, né, sou da porta-bandeira das questões da rede de apoio, né? Falo muito sobre formação de rede de apoio, como a gente precisa aprender a pedir ajuda, né? Como a gente pode ter rede de apoio sem necessariamente ter que pagar por isso, porque eu sei que essa muitas vezes é uma objeção de vocês. Como a gente pode ter rede de apoio muitas vezes morando longe da família. Eu morei muitos anos longe da minha família e nunca me faltou uma rede de apoio. Teve momentos de dificuldade, teve desafios, teve, mas sempre consegui me organizar para que a rede de apoio não faltasse nos momentos que eu precisasse. E aí, nos últimos 7 anos, eu já apoiei mais de 11 mil mães, né? Ontem batemos aqui o marco de 11 mil mães que acompanham o meu trabalho. Apesar de trabalhar com mães há 7 anos, eu também fui fazendo essa jornada de me reencontrar, de me resgatar, junto com as mães que eu ia apoiando. Afinal, eu comecei a trabalhar com maternidade quando o meu caçula era um recém-nascido. Na minha primeira maternidade, há 9 anos atrás, eu decidi que eu ia cuidar integralmente do meu filho. Eu larguei tudo. Eu trabalhava com recursos humanos, em grandes corporações, tinha uma carreira estável, de sucesso, apesar de ser uma pessoa que me mudo com frequência, me mudava.
conseguia sempre me recolocar no mercado de trabalho, até que decidi ser mãe e me dedicar integralmente a essa maternidade. E eu decidi passar um ano só cuidando do meu filho, da casa, né? E foi um ano muito bom, mas também muito desafiador. Eu cheguei muito perto de ter uma depressão pós-parto, cheguei a ter crise de pânico. E foi essa primeira maternidade que me acendeu ali uma luzinha de que eu precisava olhar para as questões que acontecem no emocional, no psíquico das mães, né? Eu percebi que eu, com toda a formação que eu tinha como psicóloga, não tinha menor conhecimento do que acontecia depois do nascimento de uma criança, né? E de todos os riscos emocionais que a gente estava ali à nossa frente, né? Como sendo uma possibilidade de acontecer na nossa vida. E aí eu comecei a pensar, eu acho que eu preciso trabalhar com mães. Quando meu filho fez um ano, exatamente na semana de um ano do meu mais velho, eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho. E essa segunda gestação foi providencial para eu realmente entender o que eu queria fazer para apoiar as mães. Porque ao longo dessa segunda gestação, eu fui percebendo o quanto que eu não tinha me conectado comigo no primeiro filho. Quais tinham sido as consequências dessa falta de conexão, dessa falta de preparo emocional para lidar com uma criança, né? Como as histórias que eu escutava sobre ser mãe, sobre amamentação, sobre parto, como tudo aquilo tinha, né, ficado no meu inconsciente e feito eu tomar várias decisões sem nenhum grau de consciência. E essa segunda maternidade, né, esse meu segundo filho foi providencial. Quando ele nasceu, imediatamente eu voltei a trabalhar. Então, no primeiro filho eu decidi que ficar ali um ano só cuidando de criança. No segundo eu falei, eu preciso fazer uma transição de carreira, eu preciso trabalhar com mães. E ao longo dos últimos 7 anos eu tenho feito isso, né? Trabalhado com vocês, apoiado e formado profissionais também, mas principalmente também cuidado de mim, né? Olhando para aquilo que eu preciso fazer, né? Para que eu também tivesse esse resgate, esse renascer após a maternidade. E venho fazendo isso aqui no Instagram, mostrando muito para vocês. Ano passado, eu percebi que eu tinha me largado, apesar de ter voltado a trabalhar logo após o nascimento do caçula. Eu vivia uma vida muito da maternidade para o trabalho, trabalho para a maternidade, trabalho para a maternidade, maternidade para o trabalho. Era cuidando de criança, levando nas rotinas, levando na escola, levando nas atividades complementares e trabalhando no meio tempo, trabalhando muito final de semana, porque dia de semana eu estava sempre muito compartilhando hora de trabalho com hora com as crianças. E aí, no início do ano passado, eu comecei o ano assim muito mal emocionalmente, muito mal fisicamente. Saúde estava péssima, o emocional também não estava legal. E eu comecei a perceber quanto eu tinha me desconectado de mim enquanto mulher, né? E essa jornada de reconexão com a mulher que estava ali esquecida dentro de mim é uma jornada que me chamou a atenção ao longo do ano passado inteiro, de como vocês também desejam, porque eu fui compartilhando tudo o que foi acontecendo na minha vida e vocês foram falando assim, nossa, Bianca, eu queria muito isso. Então, eu compartilhei com vocês a entrada do exercício físico diário na minha vida, as tentativas de melhoria de uma alimentação mais adequada, a quinta do autocuidado. Então, como eu coloquei o autocuidado como obrigatório na minha agenda, um olhar mais especial para o meu casamento, um tempo de dedicação melhor para esse casamento, né? E fui vendo na prática o quanto isso repercutia na minha família e nos meus filhos. Até 2020, os meus filhos me viam como uma mãezona, mas uma mãezona muito cansada, que só trabalhava, que sempre era a última a levantar da cama, porque ia dormir muito tarde, acordava à tarde já perto do horário de levar eles para a escola. E eles falavam, a mamãe gosta de dormir demais, a mamãe é sempre a última a sair de casa, da cama, né? Mamãe, a gente se atrasou por causa de você demorou muito para acordar. Quando eu fui fazendo essas mudanças, em especial a entrada da rotina do exercício diário
no primeiro horário da manhã, e eu comecei a ser a primeira a sair da cama, eles começaram a ficar assim, nossa, a mamãe tá saindo da cama cedo, né? Mamãe não é mais aquela nos atrasos. Nossa, mamãe, agora eu tô atrasando a mamãe, né? Porque a mamãe já chegou da atividade física, já tomou café e tá aqui, ó, me acelerando para eu conseguir chegar na escola no horário, né? Mamãe tá cuidando de si. Eles ligavam muito a questão de cuidar do corpo ao pai que fazia exercício físico e nunca a mim. E passaram a olhar, enxergar isso em mim. Passaram a reparar que toda semana eu estava ali com a unha feita, né? Começaram a elogiar isso. E eu comecei a prestar bem atenção em como as minhas mudanças internas estavam refletindo na visão que eles tinham do que era ser mãe, do que é ser mulher. Então hoje o meu foco contigo é te apoiar a fazer essa reflexão aí na sua casa. Eu não estou aqui para te falar que você tem que acordar todo dia de manhã, antes de todo mundo, fazer atividade física diária, se alimentar bem, ter a quinta do autocuidado, embora tudo isso certamente vai mudar muito a sua vida. Mas eu estou aqui principalmente porque eu quero te fazer perguntas importantes para que você faça sua autoavaliação de como está a mulher que mora aí junto contigo. Se é que ela não está, né, no primeiro plano, mas provavelmente não tá, porque as mulheres se conectam comigo aqui nesse perfil, elas me falam, Bianca, eu só sou mãe. Eu tô mergulhada na maternidade de uma forma que eu não consigo ver saída. Eu não tenho rede de apoio, eu não consigo cuidar de mim, eu não consigo olhar para mim. Eu me sinto culpada se eu saio sem o meu filho, ou se eu peço ajuda de alguém para ficar com meu filho para fazer algo para mim, né? E tudo isso são sinais, tá? Sinais de que você ainda não entendeu que para você ser a melhor mãe do mundo, você precisa se cuidar. Você precisa ser a melhor mãe do mundo, sendo a melhor mulher que você possa ser, desempenhando tudo aquilo que você não está conseguindo, mas que está fazendo falta, que você está sentindo urgência. Sabe aquilo que está te incomodando? Aquilo que você está aí pensando, poxa, mas eu queria tanto fazer tal coisa, poxa, eu queria tanto ir tal lugar, nossa, mas eu queria tanto ter esse tempo para mim. Se isso te incomoda, significa que você precisa parar, racionalizar o que está acontecendo por aí para promover mudanças, sair do automático. A Nelly está aqui colocando hashtag saúde mental importa muito. E saúde mental depende de todo esse ecossistema, depende de você, depende da sua saúde física, depende da sua rede de apoio, depende das pessoas que estão no seu entorno, depende daquilo que você está escutando, daquilo que você está lendo, né? Todo esse nosso contexto influencia nisso. Então, se você está se sentindo cansada, sobrecarregada, você acha que isso não está passando para o seu entorno? Assim como pessoas que também estão cansadas, sobrecarregadas, tristes, deprimidas, quando elas estão no nosso dia a dia, elas nos puxam para esse lado, assim você também manifesta isso no seu contexto familiar. Sobrecarga, exaustão, tudo isso gera impaciência, gera apatia, gera falta de conexão. E quando a gente não tem esse brilho nos olhos, quando a gente não está, né, manifestando essa alegria de viver, a gente vai levar isso para o nosso contexto familiar. Isso vai impactar nas nossas crianças. E eu não estou falando isso aqui para te culpar, não, muito pelo contrário. Eu estou falando isso aqui porque eu quero que você perceba que você tem um papel muito importante de dar o primeiro passo para que tudo isso se modifique na sua vida. Por quê? É muito importante quando a gente consegue primeiramente reconhecer que tem algo que não está legal e que a gente consegue aceitar que aquilo ali não está certo de ser assim. Quando eu estou aqui mostrando o meu dia a dia, por exemplo, eu estou aqui em Maceió hoje, eu estou há 5 dias aqui viajando, viajei sozinha, meus filhos estão em Brasília junto com o pai, eu vim para trabalhar, mas vim também para me divertir, mostrei bastante bastidores lá nos stories. E quando eu estou mostrando isso aqui para você, não é porque eu acho que você tem que fazer a mesma coisa. É exatamente para que você se permita pensar que você possa viver de outra forma. Você possa fazer outras coisas.
Tá tudo bem você estar se divertindo longe dos seus filhos. Tá tudo bem eles estarem se divertindo longe de vocês. Não percam o Rios de hoje, hein? Fiz um Rios especial para falar a diferença da mãe 5 dias longe das crianças e do filho 5 longe. Fica ligadinho que vai aparecer na sua tela aí mais tarde esse Rios. Mas quando eu apareço então mostrando a minha realidade, é para que você perceba que essa pode ser a sua realidade, ou melhor, que você tem permissão também para ter uma realidade como essa ou como outra que você desejar. Porque, gente, tem uma coisa que eu percebi nesses últimos 7 anos, é que a gente fica num poço de lamentação, a gente sente culpa e a gente acha que a gente vai morrer sentindo culpa, que é isso mesmo. Ser mãe é padecer no paraíso, não é isso que as pessoas falam? Então tá tudo certo. Eu vou morrer me sentindo culpada, realmente vai ser o resto da minha vida essa lamuriação, essa preocupação diária com as crianças, com os filhos. E eu não quero que vocês se coloquem nessa posição, né? Poxa, minha vida vai ser assim mesmo. Eu não tenho rede de apoio, eu não tenho dinheiro para pagar rede de apoio, então pronto, acabou. Não tenho o que fazer. É o que vocês muitas vezes me falam. Não tenho o que fazer. Eu moro longe da minha família, eu não tenho dinheiro, não tenho rede de apoio, pronto, game over. Vou aceitar essa minha realidade, vou ficar aqui triste, sim, sobrecarregada, cansada. Isso vai refletir na minha família, mas é o que é possível. Mas não é. A gente precisa reconhecer quando as coisas não estão saindo conforme o desejado e pensar em planos de melhorias. É exatamente isso que eu faço aqui no meu trabalho. Primeiro, apoiar vocês a entenderem dentro dessa realidade qual é a mãe que você deseja ser, né? Que tipo de maternidade que você está pautada? Será que é uma maternidade muito idealizada, muito desejada, ou muito real também, dark, pesada, difícil, ou a maternidade possível? Dentro dessa maternidade que você está hoje, o que você precisa fazer para ir para uma maternidade mais real, mais com o pezinho no chão, mais dentro das possibilidades, né? Como você vai lidar com as culpas que você sente? Que culpas são essas? Você já parou para racionalizar que culpas são essas? Quais dessas culpas são culpas reais? São culpas de algo que você realmente fez uma coisa que você julga ser errado, que você não deseja se comportar daquela forma e deseja melhorar? Quais dessas culpas vêm do externo? Vem do que as pessoas acham que você deveria fazer, ou do que você aprendeu que é ser mãe, do que é ser mulher. Para aí depois fazer um resgate dessa mulher que está perdida aí dentro de você. Porque não adianta também, gente, eu só falar para você que você precisa cuidar, ter momentos de autocuidado, que você precisa trabalhar, que você precisa sair com seu esposo, se você não tiver uma consciência dessa sua maternidade que você vem desempenhando até então, do que você deseja mudar, como você vai fazer isso, para ir fazer esse resgate. Mas uma coisa eu afirmo com toda certeza, de uma profissional que trabalha com maternidade há 7 anos, que já apoia mais de 11 mil mães. A gente só vai ser a melhor mãe do mundo, a mãe que a gente deseja ser, se a gente se tornar a mulher que a gente deseja se tornar. Se a gente tiver no nosso dia a dia aquilo que a gente julga ser saudável, bom, feliz para a nossa vida enquanto mulher, né? Então, ser mãe é muito bom, é muito maravilhoso, né? Mas ser mulher é aquilo que nos faz ser completas. Quando eu falo sobre maternidade, eu estou falando de um viés da mulher que tem aí dentro de você. Estou falando de um papel social, mas não é o seu único papel social. Quando a gente, coloca para a nossa vida a maternidade como centro, como aquilo que eu vou focar 100% da minha atenção, 100% dos meus esforços, e vou deixar tudo de lado, a gente vai cair no que eu chamo de apego não seguro. Eu sei disso, porque eu também já fiz isso. Eu falei aqui para vocês, primeiro filho, eu fui mãe integral por 1 ano. Era
Bianca e Davi, Davi e Bianca, e era uma dedicação exclusiva ali para aquela criança. E o que eu via? Quanto mais eu me abandonava, quanto menos eu fazia as coisas para mim, quanto menos eu tinha tempo de respiro, quanto menos eu tinha uma válvula de escape, menos eu me conectava com meu filho. Muitas vezes eu me sentia solitária, eu estava ali com ele o dia inteiro com aquele bebê. Olha que meu bebê, o meu primeiro bebê, era um bebê que a gente chama de bebê anjo. Ele não dava trabalho para dormir. Ele era um bebê bem bonzinho, diferente do segundo, que o caçula chegou para fazer a bagunça toda na família. Mas o primeiro, ele era um bebê muito tranquilinho. Ainda assim, eu me sentia extremamente solitário com aquele bebê. Eu me sentia triste. Eu só tinha ele só tinha a mim. O marido saía de manhã, só voltava à noite, né? Eu muitas vezes me sentia presa dentro de casa. Eu falava, caramba, eu só quero ir ali na farmácia. O que eu fazia antigamente de só pegar, descer, ligar o carro, chegar ali, comprar um remédio e voltar rapidinho, eu não faço mais. Agora é um trampo para ir ali na farmácia. Pega a criança, coloca no carrinho, do carrinho põe no bebê conforto, no bebê conforto chora, aí para o carro, aí acalma, aí volta, aí chega na farmácia, aí tira o bebê conforto porque o bebê dormiu, aí você também não quer tirar o bebê conforto. Aí entra e pede, aí volta. Gente, aquilo me angustiava de uma forma. Falava, meu Deus do céu, eu perdi a minha vida. Eu não tenho mais vida. E é só eu, né? Porque o pai tá lá trabalhando. O pai sai de manhã, volta à noite e a vida continua para ele. Para mim não continua. E eu morava longe da minha família, eu não tinha rede de apoio, né? E o que foi fazendo eu sair desse momento e resgatando também a mulher? Comunidades, rede de apoio virtual, não era nem presencial, mas eu entrei numa rede de apoio virtual, eu tive contato com outras mães que estavam vivenciando esse mesmo momento, e aquela rede de apoio foi o meu amparo. Eu passava de manhã, de tarde, de noite ali, ó, conversando com as pessoas, né, com outras mães. E, logicamente, nos primeiros momentos, falando muito de criança, mas à medida que a vinculação ia, né, aumentando, falando de tudo da vida, né? E aquilo ali era o meu momento de não me sentir só. Ó, a Chantimo com você tá falando gratidão pela partilha. A Luana tá falando, imagina na pandemia com duas crianças pequenas em casa, me sentia aprisionada, sufocada. Eu acho que eu nem consigo imaginar. Eu com duas crianças grandes já foi tão difícil a pandemia. Imagina com um bebezinho. Imagina as mães de bebês pandêmicos, né, que nasceram em plena pandemia. Mas, gente, para a gente fazer esse salto, né, dessa solidão, dessa tristeza, desse olhar devoto para a maternidade, para esse resgate da mulher que está aí adormecida dentro de você, a gente tem que se fazer perguntas, a gente tem que fazer racionalizações importantes, a gente tem que entender o que a gente deseja enquanto mãe, o que a gente deseja enquanto mulher. Tem um módulo na Jornada Mulher Além de Mãe, que é o meu curso, onde a gente pega, né, a gente tem alguns testes e algumas ferramentas para vocês mapearem como é que está a vida de vocês no momento atual. Porque é muito fácil a gente falar assim, ai, eu não estou feliz com a minha vida. Não estou fazendo o que eu desejo fazer. Mas tá bom, e o que você deseja fazer? O que você está sentindo falta da sua vida anterior? Eu estava aqui falando para vocês o que eu sentia falta. De sair rápido. De poder sair de casa sem ter que pensar muito. Isso me fez muita falta. E você? O que é que te faz falta hoje? O que você tinha antes na sua vida, antes de ser mãe, que hoje você não consegue ter, que te faz extremamente falta? Você já parou para pensar nisso? O que não faz mais sentido também da sua vida? Porque a maternidade, gente, ela vem para fazer transformações. Para algumas mulheres em grande escala, para outras nem tanto, mas em alguma medida todas nós nos transformamos a partir do nascimento de um filho, de dois filhos, né? Porque a nossa vida muda, o nosso olhar
né? Para aquela realidade muda, o nosso olhar para o que é a vida muda. Então não tem como a gente não se transformar em alguma medida. Então, o que eu fazia antes que hoje também não faz mais sentido? Será que vocês sabem responder isso? Tem ferramenta lá na Jornada Mulher Além de Mãe para isso. Ó, a Luana é minha aluna da jornada, tá aqui falando. Tive vários insights nesse módulo que foram libertadores. Por quê? Porque a gente tem que se fazer perguntas que a gente não se faz no dia a dia. A gente vai entrando nesse papel de que ser mãe é assim, ser mãe é difícil, ser mãe é desafiador, né? Ser mãe é padecer no paraíso, ser mãe é se sentir culpada mesmo. E a gente não para olhar que não é isso, não precisa ser assim. Eu não preciso aceitar isso. Só que para eu não aceitar isso, eu preciso olhar para mim. Eu preciso entender aquilo que faz sentido para mim, né? Então, quando eu chamo vocês aqui para a live de hoje e falo que imagem de mulher que você está passando para os seus filhos, é porque eu sei que vocês, na maior parte das vezes, não estão prestando atenção no que vocês estão fazendo no dia a dia para se tornarem, né, para resgatarem essa mulher que está adormecida. Será que vocês estão olhando para vocês? Será que vocês estão fazendo aquilo que vocês desejam? Ou vocês só estão seguindo o que vocês acreditam que deveriam estar fazendo para ser essa mãe maravilhosa? Essa mãe que cuida, que ampara, essa mãe que garante que essas crianças vão crescer emocionalmente saudáveis. Garantes entre aspas, tá, gente? Porque eu vou contar um segredo para você. Não tem nada que a gente faça nesse mundo que garanta que os nossos filhos vão ser emocionalmente saudáveis, que eles vão ser pessoas de bem. A gente tem, logicamente, formas de auxiliar que aquilo ali aconteça, né? Nossa presença, estar realmente com eles, passar os valores da família, né? Transmitir a mulher que eu sou para eles, os meus valores, o que eu gosto, né? Como eu me divirto. Tudo isso faz parte de criar uma criança mais propensa a ser um adulto de bem, a ser um adulto emocionalmente saudável, mas nada disso garante, nada. Inclusive, se você largar a sua vida inteira e grudar nessa criança 24 por 24, 7 por 7, isso também não é uma garantia. E eu vejo que muitas de vocês ficam com esse imaginário, né? Não, eu vou largar tudo, vou me dedicar integralmente para essa criança nos primeiros 2, 3 anos de vida, que é a fase que a criança está ali naquele franco desenvolvimento do emocional, do social, e isso é o que ele precisa. Será? Se você fizer isso e tiver rede de apoio, talvez até seja algo bacana, né? Mas se você faz isso sem rede de apoio nenhuma, eu te garanto que não é isso que seu filho precisa. Porque uma mulher que se dedica apenas à maternidade, e lógico que eu tô falando apenas sabendo que é um trampo do caramba, né? Muitas mulheres falam assim pra mim quando voltam a trabalhar, né? Quando voltam da licença maternidade. Bianca, eu tô me sentindo envergonhada. Porque estou amando voltar pro trabalho, porque eu descanso no meu trabalho, né? E as mulheres às vezes sentem vergonha de dizer isso, mas é uma verdade. Então, a mãe que está ali 100% focada na criança, mas sem olhar para si, sem ter válvula de escape, sem ter tempo, né? Totalmente sobrecarregada, ela não se torna um apego seguro para a criança. E apego seguro é o que faz a criança desenvolver bem. Apego inseguro, não. Porque isso reflete. Isso reflete na forma como a gente cuida, como a gente cria. Isso reflete na forma como a gente se comunica. Isso reflete na forma como a gente está presente ou não, apesar de estar com eles, né? Então, tudo isso é muito importante que a gente preste atenção, né? A melhor mãe do mundo que você pode ser, ela é reflexo da mulher que você se tornou após a maternidade. E se hoje, enquanto mulher, você não acredita que você está desempenhando esse papel bem, eu convoco você a começar a sua mudança pela mulher que habita aí dentro de você.
a cuidar de você, a olhar para si, a levantar, né, a entender quem é você. Porque a maioria de nós, a gente se torna mãe muitas vezes por pressão da sociedade. Não uma pressão assim, eu virei mãe porque a sociedade me disse. Mas a gente é levada a acreditar que a gente tem que ser mãe, né? São poucas as pessoas ainda hoje que param para falar, não, mas peraí, deixa eu pensar se eu quero ser mãe. A maioria de nós, eu me incluo nisso, não parou para pensar ou se dá, né, o benefício da dúvida se eu queria ou não queria ser mãe. E olha que eu sou psicóloga. Eu fui para cartilha direto, assim, né? Na verdade, assim, eu me recordo muito claro de ter um sonho, sonhar muito com casamento, mas com maternidade nunca foi o grande sonho da minha vida, não. Mas depois que eu casei, eu passei um tempo casado, 5 anos depois eu tive meu bebê. E eu pensei, poxa, eu tenho 5 anos de casada, né? Quero ser mãe cedo, acho que é melhor ser mãe cedo, porque esse é o meu modelo, né? Minha mãe foi mãe cedo. Então vou ser mãe. A decisão foi muito pautada assim, não houve um questionamento. Será que eu quero ser mãe? Né? Já que isso nunca esteve no meu imaginário, por que será que nunca esteve no meu imaginário? Não houve, e a maioria das mulheres não faz esse questionamento. Imagina, então, se essas mulheres se conhecem profundamente, a ponto de, depois da maternidade, conseguirem se entender e se reconhecer como mulher novamente. A maioria não tem esse grau, né, essa profundidade de autoconhecimento. E aí eu sempre falo e eu reforço para vocês, se a gente não se conhece, como é que a gente vai conseguir fazer o resgate da mulher que está aí dentro de você? Se eu não sei o que não faz mais sentido, o que eu desejo, o que me faz muita falta, como é que eu vou voltar a ser mulher além de mãe? Mas tá tudo lá na jornada, viu? Quem quiser o meu apoio para fazer esse resgate, depois que terminar aqui, você vai clicar no link que tá na bio, vai pro grupo VIP no WhatsApp, que eu vou fazer uma oferta muito especial, porque eu realmente quero muito te apoiar. Eu não tenho as respostas que você precisa, eu sou muito honesta quanto a isso. Eu não vou falar para você faça isso, faça assado, vai por esse caminho, não seja mãe em tempo integral, volta para o trabalho. Não, nada disso. Porque eu não acredito que exista fórmula mágica, eu não acredito em regras, em manuais de maternidade. Não partilho de uma ideia que existe uma única forma de maternar. E quando a gente entende isso, a gente também vai para um outro viés, que é parar de julgar a maternidade alheia. Porque eu não sei a realidade de todo mundo. Eu não sei a sua realidade, a sua história, os seus conflitos, os seus dilemas. Então eu não tenho condição nenhuma de te julgar. Assim como eu não tenho condição nenhuma de falar, faça isso, faça assado, vá por aqui, vá por ali. Mas as perguntas que você precisa se fazer para que você encontre esse caminho, isso eu sei. Isso eu sei porque sou psicóloga há mais de 13 anos, sou life coach, né? E a jornada Mulher Além de Mãe, ela foi pautada nesses conhecimentos, nesses 7 anos de experiência com mães, entendendo exatamente o que você precisa fazer e saber sobre você para que você dê essa guinada aí na sua vida, tá? E junto com isso vem o que eu chamo de APN, né? Que é a autocompaixão, que é essencial, gente. Quando a gente não tem autocompaixão, a gente só se dá bordoada, a gente se acredita, né? Não se reconhece como mãe, acredita que a gente não está fazendo um bom trabalho, né? A gente aceita muitas vezes, né, se sentir para baixo, deprimida, por não conseguir racionalizar de que eu ajo assim porque eu tô cansada, porque eu tô sobrecarregada, porque talvez está me faltando uma rede de apoio, ou talvez esteja me faltando um autoconhecimento, ou talvez esteja me faltando um amor, um amor por mim, né? Um amor a mim mesma, né? Um olhar para mim mesma, um cuidado comigo mesma. Então a autocompaixão é muito importante. O segundo pilar da técnica, né, da minha tríade, é pedir ajuda, né? Não ficar aí se sentindo sozinha,
Não se permitir, não acreditar que não tenha saída para você ter uma rede de apoio, né? Não acreditar que você não possa pedir ajuda. Parar de falar, Bianca, eu tenho vergonha de pedir ajuda. Vocês me falam, Bianca, eu tenho vergonha de pedir ajuda. Eu não sei pedir ajuda. Dia desse eu estava aqui mostrando várias vezes que eu pedi ajuda no WhatsApp, a forma como eu pedi ajuda, né? Da forma mais simples possível. Ó, aconteceu tal coisa, você pode me ajudar? As várias vezes que as pessoas pedem ajuda para mim, né? Só que para a gente pedir ajuda, o primeiro passo é eu reconhecer que eu preciso de ajuda, né? E muitas de vocês ainda estão muito conectadas com essa maternidade que eu dou conta de tudo, eu sou a fodona, eu sou a Mulher Maravilha e deixa comigo que eu vou resolver, né? E não é para ser assim. A gente não dá conta de tudo, não deve dar conta de tudo, não tem como. É matematicamente impossível dar conta de tudo. E por último, o não se comparar. Então a tríade do resgate dessa mulher, dessa mãe é autocompaixão, pedir ajuda e não se comparar. Como eu estava agorinha falando, a gente não tem condição alguma de julgar e se comparar com outras realidades maternas. Cada realidade é única. Cada família vivencia um contexto muito único, né? Pensa aí, a gente tem um homem que veio de um contexto familiar, ou uma mulher que veio de um contexto familiar, que se junta com outra mulher, né? Ou dois casais, né? Um casal também homossexual, masculino, mas enfim, duas pessoas, não, vamos colocar nesses termos. Duas pessoas que vêm com realidades familiares totalmente diferentes, que se unem e têm um filho juntas. Aí nasce uma criança nesse contexto que essa pessoa tem uma bagagem, essa pessoa tem outra bagagem. Essa pessoa tem um histórico, essa pessoa tem outro histórico. Essa pessoa tem alguns valores que muitas vezes essa pessoa vai ter outros valores. E elas vão ter que criar um terceiro indivíduo tentando cambiar isso, porque na medida que vocês vão tentando puxar a sardinha para um lado e para o outro, e eu sei que vocês fazem isso, fica uma guerra, né? De quem tá certo, quem tá errado, quem tá mais cansado. Vocês vão tentando guerrear, até vocês entenderem ou não, né? De que precisa encontrar o meio do caminho dos dois modelos. E aí formam um terceiro que vem de um modelo também totalmente diferente dos pais. Como é que eu vou falar que eu sei a melhor forma dessa família educar, que não eles próprios? Como é que eu vou entregar um manualzinho e falar, olha, você quer que seu filho seja emocionalmente saudável? Faz tal e tal coisa que vai dar certo. Não tem como, é impossível. E é por isso que você também não pode comparar a sua maternidade com a imagem de ninguém. Você não pode, você não deve, não julgue outra mãe, não julgue outra família, tá? É muito importante que a gente aplique essa tríade da racionalidade materna. E aí eu quero te fazer algumas perguntas, tá? Se possível, anota as perguntas que eu vou te fazer. Se você não conseguir anotar agora, depois você vai vir na gravação. Vou fazer de todo o possível para isso aqui ficar gravado. E você vai escrever essas perguntas num caderno, numa agenda e vai buscar respondê-las, tá bom? Primeira pergunta que eu quero que você faça é: como é o meu jeito e o que me incomoda? Eu quero que você faça essa pergunta referente ao seu jeito enquanto mulher, né? Agora a gente vai falar da mulher. Que mulher é essa, né? Que imagem de mulher é essa que eu estou passando para os meus filhos? Então, para eu saber isso, para eu entender isso, eu primeiro tenho que saber como é o meu jeito, como eu me comporto, do que eu gosto, como eu ajo no meu dia a dia e o que me incomoda desse meu jeito. O que eu tô achando que não tá legal? O que eu tô achando que eu preciso melhorar, que eu preciso me desenvolver? Todos nós temos pontos de melhorias, teremos pro resto da vida. É isso que é a vida, né? Um dia que a gente estiver fazendo tudo muito bem, muito direitinho, muito perfeitinho, é porque tem alguma coisa muito errada, né? Então, como é meu jeito e o que me incomoda? São as duas primeiras questões que eu quero que você se responda.
A segunda questão que eu quero que você pense é: o que está por detrás desse meu incômodo? Foi alguma coisa que eu fiz? Ou é algo que eu sempre me reconheci dessa forma? Ou é algo que as pessoas me dizem a respeito de algum comportamento, ou de alguma ação que eu tenha, ou que eu tenha feito? O que é que está por trás do meu incômodo? Porque se me incomoda, tem algum motivo. O que é isso? Eu quero que você pense no que é que te incomoda, no seu jeito de ser, e o que está por trás desse incômodo. Por que você está se incomodando? E por último, eu quero que você faça a seguinte pergunta: o que eu posso fazer de diferente? O que está no meu alcance para que esse meu incômodo se resolva? Então, o meu jeito, aquilo que eu faço que me incomoda, por que isso está me incomodando e o que eu posso fazer, uma ação que eu possa fazer para ir mudando isso que está me incomodando. Eu falo muito isso para as mães lá na jornada Mulher Além de Mãe. Se a gente quer mudanças, e muitas vezes eu sei que as mudanças que a gente deseja estar no externo, nas pessoas que estão no nosso entorno, a primeira pessoa que precisa mudar é você. A gente não muda ninguém, não mudamos ninguém do nosso entorno, mas as nossas mudanças provocam mudanças no nosso entorno. Eu garanto isso para vocês. Muitas vezes na minha vida, enquanto mãe, eu assumi muito mais do que eu deveria assumir, das responsabilidades da minha família, das responsabilidades com os meus filhos, das responsabilidades com o meu trabalho. Eu muitas vezes me coloquei nesse papel, nesse lugar de ser a mulher heroína que deixa comigo que eu vou dar conta e eu faço. Pessoas com perfil executor tendem a assumir tudo e se achar demais por isso. Muitas vezes me achei a fodona porque eu dava conta de tudo. Mentira, porque não dava. Mas eu achava que dava. Quando eu reconheci que esse lugar era o que mais me incomodava, era um lugar que me colocava num pedestal. De tipo, caramba, velho, a Bianca dá conta de tudo. Você vê como aquela menina cresceu rápido? Você vê como ela conquistou tanta coisa? Por quê? Porque ela dá conta de tudo. Ela é muito fodona. As pessoas falavam, as pessoas reforçavam, eu me achava por ser a pessoa que pegava. Tem que fazer tal coisa? Deixa comigo que eu vou fazer. Deixa comigo que eu vou fazer. Quando eu percebi que isso que me elevava, que me colocava nesse patamar também era o que era aquilo que mais me gerava incômodo, por que eu vivia reclamando? Eu vivia reclamando que as pessoas se escoravam em mim, que as pessoas deixavam tudo na minha mão, que todo mundo esperava eu fazer alguma coisa para que as mudanças acontecessem. Eu vivia reclamando disso, mas ao mesmo tempo eu me achava maravilhosa, né, fodona lá, porque fazia tudo para todo mundo. Então tinha uma incongruência que só foi percebida quando eu parei de agir no automático, deixei meu ego descer e falei, peraí, será que eu preciso mesmo ser a fodona e ficar sofrendo aqui porque estou assumindo tudo e todos? Ou será que é melhor eu me colocar no outro patamar de, olha, não dou conta de tudo não, sou fodona por várias outras coisas, mas não por assumir tudo e todos. E aí eu tive que fazer um trabalho de formiga, que começou por mim, porque não adiantava eu falar assim, fulano, marido, né? Eu brinco com o marido que eu falo, logicamente ele não tá aqui porque tá no horário de trabalho, mas à noite ele entra nas lives e eu falo, marido, e aí, bati muito em você, então sempre sobra pra ele, né? E aí eu falava pro André, né? Não, faz tal coisa, mas se você não der conta, você me fala que eu assumo, eu dou conta. E aí o André não dava conta. E eu reclamava, pô, eu tô sobrecarregada, eu assumo tudo é comigo. Mas não adiantava eu chegar pro André e falar, olha, você tem que assumir tal coisa e simplesmente delegar, delargar, ou sei lá, sem eu também tomar ações.
que eu comecei a perceber? À medida que eu ia delegando algumas coisas, e eu só fui fazendo isso quando eu entendi que eu não precisava estar nesse lugar, ele assumia, mas em alguns momentos ele falava, mas hoje, será que dá para você fazer? Então começou assim, eu comecei a fazer atividade física cedo. E eu tem duas coisas que eu detesto na vida: fazer atividade física e acordar cedo. E aí eu consegui fazer, no ódio da força, fazer uma mudança de vida fazendo duas coisas que eu detesto. E eu detesto até hoje, tem mais de um ano isso. Tem 1 ano e meio já que eu tô nessa vida de acordar cedo e fazer atividade física. Eu detesto. Mas, eventualmente, o André começava a falar assim, hoje eu vou ter que ir mais cedo do trabalho. E eu só faço atividade física nesse horário porque ele tinha um horário, assim, maluco, que esse era o único horário que ele estaria em casa para ficar com as crianças para eu conseguir fazer atividade física. Se não fosse nesse horário, eu não conseguiria. E, eventualmente, o André falava, olha, hoje eu preciso muito ir mais cedo para o trabalho. Ele já saía super cedo do trabalho. Mas hoje eu preciso ir mais cedo, porque o bicho tá pegando lá. Ele falou uma vez e eu não vou mentir, eu fiquei feliz, porque eu queria dormir um pouquinho mais. Na segunda eu comecei a perceber que, peraí, eu preciso colocar um limite nisso, porque eu já tô fazendo um baita de um sacrifício para colocar atividade física e cuidar de mim. Tô fazendo duas coisas que eu detesto: acordar cedo e fazer atividade física, porque eu quero, né, e eu percebi que eu preciso cuidar de mim. Eu vou ficar cedendo para pessoa que já passa o dia inteiro fora de casa, né, onde eu assumo todas as demandas e responsabilidades com as crianças, e no único horário que eu achei a brecha ali para fazer atividade física, ele vai realmente me convencer de que eu tenho, né, que abrir mão disso porque ele tem que ir mais cedo do trabalho? Comecei a dizer não. E esse não, ele foi assim o grande diferencial. Porque mais do que eu mudar, eu tenho que dar limite para o outro. Não basta só eu mudar, eu tenho que dar limite para o outro. Eu comecei a dizer não. Esse ano o meu esposo assumiu mais uma função, que é levar as crianças para a escola. Ele mudou de trabalho e eu sempre fui a que levei e busquei. Esse ano ele mudou de trabalho, ele entra um pouquinho mais cedo, ele consegue levar as crianças. Eventualmente ele fala, será que hoje não dá para você levar as crianças? E eu falo, não. Não dá porque essa é a sua responsabilidade. Dá, porque eu trabalho em casa. Mas eu não quero. Eu não vou assumir, a não ser que assim, esteja, né, doente. Enfim, mas eu não vou mais, né, me permitir me colocar nessa situação. Então, só que isso a gente só faz como, gente? Se a gente tem segurança daquilo que a gente deseja. E se a gente se conhece, se a gente sabe as batalhas que a gente vai assumir na nossa vida. Ó, a Nari estava aqui falando, delegava não delegando, isso mesmo. A maioria das mulheres subestima a capacidade dos maridos de cuidar dos filhos e da forma deles. Exatamente, da forma deles. Estou aqui, ó, 5 dias longe, só volto hoje à noite. E pai assumiu lá, pai deu conta de fazer tudo o que eu faço, quer dizer, tudo não, mas boa parte das coisas que eu faço com as crianças, fim de semana deles só. Fiquem ligadinhos aí no Rios para vocês verem eu chorando aqui. E a criançada lá se divertindo à toa com a mamãe longe. A Luana tá falando perfeito. A Nari, se culpa em delegar e até quando há necessidade de uma outra alternativa. Essas mães não permitem que os maridos se virem para resolver. Exatamente. Então, da mesma forma que a gente se vira, os maridos, os avós, os amigos, todo mundo pode se virar também para nos ajudar. E as coisas só vão melhorar na nossa vida quando a gente fizer esse esforço consciente de olhar para a gente, de se conhecer, de se reconhecer após a maternidade, entender aquilo que deseja voltar a desempenhar na vida, fazer esse resgate de mãe para que você seja a melhor mulher e a melhor mãe por consequência do mundo. Eu sei, gente, pode parecer contraintuitivo, mas ser a melhor mãe do mundo é, na verdade, ser a melhor mulher. Quando você conseguir resgatar a mulher que está adormecida aí, conseguir respirar, conseguir ter hobby, cuidar de você, né? Viajar se você quiser viajar,
você vai ver, isso vai refletir de uma forma maravilhosa nos seus filhos, na sua família. Eu falo isso com toda tranquilidade para vocês. Façam as perguntas que eu passei agorinha aqui para você. A Areta que está aqui, ela escreveu aqui no chat para vocês também. Sai desse automático, sai nesse mundo de lamuração, de reclamação, de que para mim não vai dar certo, eu não tenho como, nunca vai acontecer para mim, é para você porque você tem dinheiro, é para você porque você tem rede de apoio. Eu fiz tá rodando aí uns anúncios, né? E sempre quando eu coloco um dinheirinho aqui na ferramenta para rodar anúncio, a primeira coisa que vem, mas fala disso para quem não tem dinheiro, fala disso para quem não tem rede de apoio. E eu falo disso para quem não tem dinheiro, quem não tem rede de apoio, porque também já estive nessa posição, né? Já não tive muita rede de apoio, já estive longe da família. E eu falo sobre isso todos os dias aqui. Se você tá chegando aqui por agora, cola em mim que você vai ver que aqui é bem realidade. Não é nada de outro mundo e você também consegue promover as suas mudanças. Tá bom? Bom, pessoal, consegui entregar a nossa primeira de mais quantas lives? 4 lives. Teremos mais 4 lives ao longo dessa semana. Na verdade, mais 3, essa é uma delas, né? Amanhã eu vou estar aqui, mas não nesse horário. Eu vou estar às 27 com a Flávia Monzano, que é uma especialista em emagrecimento. A gente vai falar sobre a retomada do corpo após a maternidade, né? A gente se sentir bem com o corpo que a gente tem, né? E que a gente pode conquistar, que a gente pode melhorar. E como fazer isso de uma forma saudável. A Flávia trabalha com emagrecimento, ela é hipnoterapeuta, ela fala muito de trabalhar o nosso mental para a gente se sentir bem com o nosso corpo e realmente emagrecer, né? E se sentir feliz e confiante. Na quarta-feira eu vou estar aqui com a doutora Adriana, uma ginecologista, ela já foi obstetra. Hoje ela é a rainha da harmonização íntima, ela fala sobre sexualidade e a gente vai falar sobre a retomada do casamento, né? Se você tá aí com problemas conjugais, se o casamento tá esquecido, né? Se o casamento ficou para depois, você precisa estar aqui na quarta-feira às 27, porque a gente vai falar sobre isso. E a Adriana tem uma super experiência para compartilhar com a gente. E na quinta-feira, novamente nesse horário, 1h07, eu vou estar com a Gabi Pita, que é consultora de estilo. Nós vamos falar o que você pode fazer de maneira simples para voltar a olhar para o espelho e se amar, tá bom? E se você quer participar do grupo VIP que eu estou promovendo lá no WhatsApp, eu quero que você, terminando aqui, vá no link na bio, porque a gente vai fazer uma oferta bem especial de Dia das Mães. Se você ainda não ganhou, e eu imagino que você ainda não tenha ganhado seu presente de Dia das Mães, eu tenho presente que vai mudar todos os outros dias das mães da sua vida. É um presente de peso. Você realmente quer mudar a sua realidade de mãe? Então peça esse presente Dia das Mães aí pro pai, pra sua família, pros seus filhos, tá? E eu vou fazer uma oferta bem especial da Jornada Mulher Além de Mãe. Se você tem interesse, é só clicar no link que tá na bio e a gente vai conversando por lá, tá bom? O grupo é fechado, silencioso. É uma comunicação minha com vocês para que vocês conheçam a jornada e quem sabe venham fazer parte dela. É isso, pessoal. Um grande beijo para vocês. Gratidão por estarem aqui. Que bom que deu tudo certo. Hoje à noite chego lá em Brasília. Amanhã eu já tô lá no meu escritório pra gente fazer a próxima live. Tchau, tchau.